Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo,
enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente.
Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero,
Aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente,
personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo,
tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo.
não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror.
A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável.
No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade,
trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971.
O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013,
Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente,
Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes,
É mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror.
Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina.
Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo,
enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente.
Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero,
Aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente, personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina. Invocação do Mal não é apenas mais um filme de terror, é uma experiência que redefine o gênero moderno. Lançado em 2013, Invocação do Mal é um filme de terror sobrenatural dirigido por James Wan e escrito por Chad Hayes e Kerry W. Hayes. Ele também marca o início do famoso universo compartilhado The Conjuring Universe, que se tornaria um dos mais bem-sucedidos do cinema de horror. A história acompanha o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados brilhantemente por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui os protagonistas não são vítimas indefesas, mas especialistas que já lidaram com casos assustadores, incluindo eventos que inspiraram The Amityville Horror. Isso dá ao filme uma base mais realista, aumentando ainda mais a tensão. A trama se desenrola quando a família Perron se muda para uma antiga fazenda em Rhode Island, em 1971. O que começa como pequenos acontecimentos estranhos rapidamente evolui para manifestações cada vez mais perturbadoras. E é exatamente aqui que o filme brilha, na construção lenta e sufocante do medo. Não depende apenas de sustos rápidos, mas de uma atmosfera constante de desconforto. A direção de James Wan é precisa e inteligente. Ele utiliza planos longos, movimentos de câmera sutis e um uso minimalista de trilha sonora para criar tensão. O silêncio, muitas vezes, é mais assustador do que qualquer som alto. Cada cena parece cuidadosamente construída para deixar o espectador em alerta. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens. A relação entre Ed e Lorraine é tratada com respeito e profundidade, trazendo um lado emocional raro em filmes de terror. Isso faz com que o público realmente se importe com o que está acontecendo, tornando os momentos de horror ainda mais impactantes. As atuações também merecem destaque. Vera Farmiga entrega uma Lorraine sensível e forte ao mesmo tempo, enquanto Patrick Wilson traz equilíbrio e humanidade ao papel de Ed. A química entre os dois é essencial para o sucesso do filme. Visualmente, Invocação do Mal aposta em uma estética clássica, evitando exageros digitais. Isso ajuda a manter a sensação de realismo e torna as cenas ainda mais assustadoras. O terror aqui é psicológico, mas quando se manifesta fisicamente, é intenso e memorável. No fim das contas, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror da sua geração. Ele combina uma história envolvente,
personagens bem construídos e uma direção impecável para criar uma experiência realmente assustadora. Não é só um filme para levar sustos, é um filme que fica com você mesmo depois que termina.